Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é uma análise da contratação mais cara da história do esporte. Trata-se de Cristian Rivera, colombiano, um jogador de meio campo que veio do Tijuana do México para o Sport por 17 milhões de reais. Então a gente teve aí a compra de Matheus Alexandre, que já custou 9 milhões de reais, a de Carlos Alberto, ponta, que veio do Botafogo. Até então, a contratação mais cara da história do esporte, por 15 milhões, mas agora com Cristian Rivera, a gente bateu novamente esse recorde e temos agora o jogador mais caro da história do esporte. Cristian Rivera é colombiano, 29 anos, 1,84 m de altura, destro e atua como volante do esporte. É um jogador aí que fez carreira internacional, ele é colombiano da cidade de Cali, foi jogador do América de Cali, mas passou muito tempo no futebol mexicano, sendo um dos destaques do futebol mexicano de forma geral, um dos grandes roubadores de bola, um jogador que exercia uma liderança muito grande nos Cholos, Cholos é o apelido do Tijuana, um jogador que era muito querido pelos fãs do Tijuana, um jogador que quando saiu, que acertou a sua negociação com o esporte, nas redes sociais a gente via muita comoção dos torcedores dos Cholos. Então Cristian Rivera chega no esporte para mudar o patamar do clube, acredito eu, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A dessa temporada de 2025. Falando aqui sobre alguns dados dele, enquanto profissional, 29 anos, então o esporte pega esse jogador no mais alto nível dele, ele não é um jogador muito experiente. O Sport, se eu não me engano, fez um contrato de 3 anos com a possibilidade de renovação para mais um. Então, se a gente somar aí o tempo de contrato inteiro, teríamos 4 anos de Rivera no Sport. 1,84 m de altura, um jogador alto, com porte físico muito bom e interessante para a Série A. Na verdade, o Sport na Série A tende a ter um time muito físico, Tem jogadores contratados para isso, como o próprio Matheus Alexandre, Lucas Cunha, Rivera também, jogadores aí experientes e fortes fisicamente, paciência lá na frente. O Sport vem montando um time que seja capaz de disputar fisicamente todos os espaços do campo, que os jogadores consigam duelar tanto por cima como por baixo e subir em estatura, para não ser um time muito baixinho. É um time que está se formando aí para ser um time alto e físico. Então, muito interessante essa característica de Rivera no Sport nessa temporada. É destro e atua como volante ou médio. A gente vai falar sobre isso depois, mas Rivera a princípio é um camisa 5, mas ele pode desempenhar também a função de segundo volante, médio, como queiram. Enfim, fazer essas funções mais defensivas do meio-campo de jogo. Como eu falei, contratação mais cara da história do esporte, 17 milhões de reais vindo do Tijuana do México. Jogador versátil, pode atuar como volante e também como médio. É interessante que o Sport vem montando um time que vários jogadores, ou melhor, a maioria desses jogadores são jogadores polivalentes, A gente tem Matheus Alexandre, que pode ser um lateral direito ou um volante, o próprio Rivera, que pode ser um volante ou um médio, Sérgio Oliveira, que é um cara que atua em todas as posições do meio-campo, Cariús, que joga na esquerda e na direita, os pontas também, Lobato pode fazer qualquer uma das funções ali do comando de ataque, Barleta, enfim. Isso é muito interessante porque agrega no sentido de variação de jogo, de esquema tático, de estratégia em relação ao adversário. Então Rivera é um jogador polivalente, assim como a maioria dos jogadores do esporte. Falando agora do ponto de vista do comportamento dele dentro de campo, da parte técnica e tática e até da parte mental, é um jogador agressivo, físico e intenso para roubar bolas. Seus números de roubadas de bola são altíssimas. Então, se vocês pegarem aí o SofaScore, abrir os números de Rivera das últimas temporadas no futebol mexicano, vocês podem se atentar para a categoria roubadas de bola. Então, a média dele nesse quesito é altíssima. Se eu não me engano, na temporada passada ele teve uma média de 8,9 no Campeonato Mexicano, e isso é um número altíssimo de roubadas de bola, porque é um jogador que cuida ali da parte defensiva à frente da dupla de zaga ou do trio de zaga, como queiram, e é um jogador muito dinâmico, intenso para roubar essas bolas e evitar essas ameaças que circulam a área da sua equipe. Então, muito importante ter um jogador desse no time
para elevar ainda mais o grau de competitividade e de intensidade. Como vocês podem ver aí no Tactical Board, essa explicação que eu vou dar, que Rivera pode afundar entre os dois zagueiros para auxiliar na saída de bola. Então percebam aí que com a chegada de Rivera, a tendência é que ele se posicione entre os dois zagueiros, a dupla de zaga, para qualificar a saída de bola. No jogo contra o Petrolina, na última rodada do Campeonato Pernambucano, a gente viu muito isso, ele se aproximando ali da dupla de zaga, entrando no meio dos dois, às vezes pela esquerda ou pela direita também por fora, mas majoritariamente a tendência é que Rivera entre posicionado entre Chico, Antônio Carlos, João Silva e Lucas Cunha, qualquer zagueiro que o Sport tenha, para auxiliar nessa saída de bola. A saída de bola até então é um problema muito grave do Sport nessa temporada, né? O Náutico mesmo fez um gol nessa falha que o Sport teve no Clássico, e agora com a chegada de Rivera, a tendência, além de fazer superioridade numérica no setor, é que esse passe seja qualificado. E na estreia dele, a gente viu inversões de bolas nas entrelinhas do adversário, é outra situação essa saída de bola com a chegada de Rivera se posicionando no meio dos dois zagueiros. Outro aspecto sobre Rivera é que ele é um bom cobrador de pênaltis. O jogador possui uma boa relação com bola, sendo presença constante no último terço para finalizar. Então, voltando aí ao Tactical Board, vocês podem perceber que Rivera, ele é um volante, mas quando ele precisa e às vezes quando ele tem liberdade para chegar no último terço, para trabalhar alguma jogada, para construir alguma jogada no corredor central ou até mesmo para finalizar, ele vai fazer esse tipo de situação, ele vai gerar esse tipo de jogo, ele vai criar alternativas, ele vai bater em gol porque ele tem uma boa finalização. Isso tudo a gente tirou quando analisamos os jogos dele no México. No México ele era um meio-campo participativo, não somente na defesa, mas no ataque também. E para finalizar os aspectos qualitativos do jogador, ele muda o patamar do Sport no Campeonato Brasileiro. Na minha visão, lá no começo do ano, né, em janeiro, o Sport era um time que ainda não tinha contratado jogadores interessantes. O Sport visava uma disputa pelo rebaixamento, mas agora com as contratações de Paciência, Sérgio Oliveira, a manutenção de Barleta, jogadores chegando para agregar e principalmente com a vinda de Rivera, eu considero o Sport hoje um time que vai lutar por pré-Libertadores ou no mínimo ali por uma vaga direta na Sul-Americana de 2026, porque o meio-campo, se a gente imaginar com Rivera, Sérgio Oliveira, Atêncio ou Lucas Lima, tendo Fabrício Domingues, enfim, vários jogadores aí de qualidade, seja no time titular ou no banco de reservas, para mudar os jogos do Sport. Então, com a contratação de Rivera, ele eleva o patamar do Sport na temporada e o Sport hoje, repito, luta por uma pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Agora passando para análise quantitativa, eu tenho aqui alguns dados do SofaScore da temporada atual de Rivera no futebol mexicano, antes dele vir para o Sport, né? Então foram poucos jogos, mas a gente tem uma amostragem razoável para exemplificar como ele trabalharia nesse time do Sport em relação a números. Então partidas, né? Ele jogou 4 jogos, sendo 3 como titular, então isso mostra aí que ele era titular da equipe, como eu falei para vocês anteriormente, ele era o capitão dos Cholos. Em relação a passes, nessa atual temporada, 91% em eficácia por jogo, 98% em passes no próprio meio-campo, 83% em passes no meio-campo adversário, 61% em aproveitamentos de bolas longas certas. Então a gente pôde ver isso contra o Petrolina, né? Ele fazendo inversões ali para Gustavo Maia, para Hereda, para Leni Lobato. Então são passes difíceis que nos pés dele parecem passes fáceis assim. Esse aproveitamento de 61% é muito acima da média. 56% em passes tensos certos. Ele é um jogador mentalmente equilibrado, frio. Ele usa bastante o corpo dele para proteger a bola, principalmente naquele setor mais grave, né? No setor ali de defesa, indo para a intermediária, para que não haja erros. É um jogador que não sucumbe à pressão do adversário e consegue
consegue ter um bom aproveitamento em passes extensos certos. Defendendo, né? Aspectos de defesa aí. Nesses 4 jogos que ele jogou, se a gente tirar uma média, ele vai apresentar 2.3 em média de desarmes por jogo, 3.5 em bolas recuperadas por jogo. Isso aqui nem de longe era o ápice dele, até porque ele jogou poucos jogos nessa temporada no futebol mexicano, mas repito, ele já teve médias 2, 3 vezes maior do que isso, mas mesmo assim 3.5 já é uma boa média, 1.5 em dribles sofridos por jogo e 1.5 em cortes por jogo. E os últimos números aqui, 100% em dribles certos. Por quê? Porque ele é um volante, um médio, um segundo volante técnico. Ele com a bola nos pés, ele consegue driblar, ele consegue passar, ele consegue dominar, ele consegue finalizar. Isso tudo faz parte do seu futebol. 52% em disputas de bola vencidas, 47% em duelos ganhos pelo chão e 100% em duelos aéreos ganhos. Mostra que Rivera é um bom jogador em termos combativos, um jogador que vai bem por baixo, por cima. Esse número aqui de 47% não representa 100% aí o futebol dele. Isso aí eu acredito a pouca minutagem nessa temporada no futebol mexicano, né? Ele só fez 4 jogos, depois teve que se transferir para o Sport, mas contra o Petrolina mesmo a gente já viu ele duelando muito pelo chão, roubando bola, travando, fazendo falta. Então é um jogador que defensivamente é espetacular, assim como ofensivamente também. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.